Queridos, graça e paz, boa noite. Boa noite. Amém. Vamos continuar o nosso culto ao Senhor, agora aprendendo um pouco mais sobre Ele, com a palavra que é dele para nós. Abramos as Santas Escrituras na Epístola de Tiago. Nós leremos hoje dos versos 19 até o verso 25. Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o verso 25. A palavra do Senhor nos diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que nós possamos aprender um pouco mais sobre Ti hoje, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que Tu venhas a falar através de mim, e também o Teu Espírito Santo possa estar nos capacitando para entender um pouco mais sobre essa porção da Tua palavra. Nos abençoe, esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, provavelmente vocês já ouviram falar sobre algum escândalo de alguma igreja. Você já deve ter visto falar sobre algumas lideranças que cometeram atrocidades. Alguns deles furtaram os cofres das igrejas, outros praticaram a disciplina de forma indevida, alguns deixaram o ministério pois foram pegos em adultério, outros foram pegos com o uso de drogas e bebidas de forma indevida. Muitos escândalos nas igrejas têm sido manchetes de jornais, sido capas de revista ou postagens nas redes sociais. Diante de tudo isso, creio que você se faça uma pergunta: será que ainda existe igreja pura nos dias atuais? E se existir, quais seriam as características dessa igreja? A confissão de fé traz para nós pelo menos 3 características que tornam a igreja mais ou menos puras. São elas o ensino do Evangelho, a prática das ordenanças do Senhor e a celebração do culto público. Dentre essas 3 características, há um ponto em comum entre elas: a nossa relação para com a palavra do Senhor. Eu acho que isso pode explicar e justificar um pouco do que nós temos visto em nosso século atual. J.I. Packer, um grande reformador e teólogo, fala que a igreja do presente século é como se fosse bêbados em uma neblina. Não sabem quem são, não sabem onde estão, não sabem para onde vão. Como bons presbiterianos que somos, sabemos que a palavra do Senhor, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e de prática. Mas quando nós nos afastamos um pouco dela, o que acontece? O que nós temos visto. Quando a igreja perde de vista o seu norte, o fio condutor, perde de vista o livro que vai falar para nós quem é o autor e o consumador da nossa fé, uma catástrofe acontece. E é o que nós temos visto. Nós encontramos em um testemunho totalmente nebuloso, em um mundo onde nós fomos chamados para brilhar a luz do nosso Senhor.
E é isso que Tiago vai trazer para nós nessa passagem da sua epístola. Ele vai trazer para nós como que deve ser a nossa relação com a demonstração escrita da graça de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. Há uma discussão muito grande aqui de quem é esse Tiago, mas a maioria dos escritores, dos comentaristas entendem que esse Tiago era o irmão de Jesus. E ele se baseia nos conhecimentos e nos ensinamentos de Jesus e dirige essa carta conforme ele diz já no verso 1. Dirige a carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Aqui é uma relação muito clara aos judeus. Então Tiago ele escreve aos judeus que estavam dispersos, estavam fora de Jerusalém. Por que isso aconteceu? Você deve se lembrar do primeiro mártir cristão, exceto Jesus, Estevão. Estevão ele morreu e quando ele foi morto, dá-se início a uma grande perseguição à igreja do Senhor. E os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles começam a serem dispersos. E são a esse povo, e é a esse povo que Tiago aqui escreve, porque eles estavam passando por problemas diversos, eles estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo duras provações, e Tiago dá um conjunto de ensinamentos práticos, da forma que eles deveriam agir. Mas como que nós devemos agir? Deve-se haver algo para nos falar sobre isso. E é por isso que já no primeiro capítulo, o grande assunto é abordado. Como ou qual deve ser a nossa relação para com a palavra de Deus. Porque é ela que vai nortear todas as minhas ações. Qual deve ser a nossa relação para com a palavra de Deus? E a primeira coisa é que nós devemos ser ouvintes atentos. Observe o verso de número 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. E aqui é a terceira vez que Paulo usa o termo meus irmãos. E a segunda vez que ele caracteriza esses irmãos, ele adjetiva como amados. Paulo está prestes a dar uma cajadada no povo. Mas ele usa o termo, Tiago. Mas ele usa o termo meus amados irmãos. E aqui já fica uma lição clara para eu e para você, para todos nós. Porque nós, enquanto igreja, nós temos a responsabilidade de nos exortarmos mutuamente. Nós vemos em um mundo que fala que não, que cada um no seu quadrado e ninguém se mete um com o outro. Não é para isso que a igreja foi chamada. Nós somos chamados para nos exortarmos mutuamente. De fato, é para tocar na ferida do pecado que há em nós. Mas quando o Tiago faz isso, ele faz isso com amor. Ele faz isso exalando o carinho que ele nutria por aquela igreja. Ele faz isso com o objetivo daquele povo ser mais parecido com o próprio Deus. Quando você exorta o seu irmão, é isso que passa pela sua cabeça? Não, eu estou fazendo isso porque eu quero que o meu irmão se assemelhe mais com o meu Senhor. E a forma com que você faz isso, é uma forma amorosa? Isso deve ser um questionamento para você. Como que você tem exortado o seu irmão? E como você tem recebido a exortação? Pensa um pouco nisso. Mas aí ele continua e ele oferece para nós 3 conselhos. Ele fala, todo homem, aqui se referindo a todo ser humano, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós vivemos em um tempo onde o advento das redes sociais tem falado para você emitir sua opinião em todos os momentos. Se alguém publica algo, você tem a capacidade e a necessidade, em alguns casos, de clicar no botão de comentário e você comentar o que você quiser. Agora até nos stories já há essa possibilidade, você comenta em qualquer lugar. Notícias são publicadas e você agora tem uma parte específica em revistas de jornais, chamada Os Comentários dos Consumidores. E é naquele momento que você emite a sua opinião. Por quê? Porque você é autônomo e você tem a sua verdade, não é mesmo? E a sua verdade precisa ser escutada e aprovada. Isso foge completamente do ensinamento de Tiago.
Porque o que o Tiago está falando para nós aqui é que nós devemos ser prontos para ouvir. Essa é a grande questão de Tiago. Comentando sobre isso, um grande teólogo chamado Simon Kiesmaker, ele disse que ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. A Duda colocou ali, obrigado, Duda. E no que tange a palavra do Senhor, é pelo ouvir que nós conseguimos adquirir a fé. Porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A partir da ação salvífica do Espírito Santo, nós conseguimos desenvolver essa fé. E assim, nós podemos defini-la como Hebreus define, como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como que você sabe disso? Como que você sabe como o universo foi criado? Como você sabe quem foi o criador do universo? A palavra de Deus que te fala isso. Fora ela, alguém vai te falar isso? Nós só sabemos como o universo foi criado. Nós não sabemos a respeito de quem criou o universo por causa das Escrituras. Se nós não olharmos para ela, tudo isso aqui cai por terra. E nós somos levados a grandes fábulas. Nós temos uma grande insistência sobre o relativismo. Pessoas dizem para você que a verdade ela é relativa. Você tem a sua, eu tenho a minha, eu não interfiro na sua e você não na minha. Mas onde está tanta verdade, onde não existe mentira? Se todos nós temos as nossas verdades, será que na verdade, todos nós não temos apenas mentiras? A verdade ela está contida no Evangelho. A verdade ela está contida na palavra do Senhor. E é nela que nós precisamos recorrer. É nela que nós precisamos calar-nos e escutarmos o que ela tem para dizer. No tempo onde você é chamado para falar, Tiago te conclama a escutar. E essa escuta, ela vai levar a você também ser tardio no falar. Tiago aqui não está propondo um voto de silêncio, tá? Ele não quer que todos nós fiquemos em silêncio o tempo todo, não é isso. Porque quando a gente vai para o capítulo 3 de Tiago, nós vamos enxergar que ele fala sobre a língua. A língua é um negócio complicado, né? Porque a língua, Tiago fala que ela pode tanto proferir bênçãos, da mesma forma que ela pode proferir também maldição. Então nós devemos usá-la com sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria ao falar. E de onde vem a sabedoria? De Deus. E onde nós aprendemos sobre Deus? Na palavra. Mais uma vez, nós somos chamados a olhar para a palavra e entender o que ela diz sobre isso. O profeta Jeremias, ele vai fazer uma crítica sobre os falsos profetas no seu livro. E uma das críticas que ele faz é que as pessoas furtaram as palavras do Senhor. Os falsos profetas, eles furtaram as palavras do Senhor. E Jeremias agora exorta o povo, ele diz o seguinte no seu livro: cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão diga, que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? O que Jeremias está falando é que todas as vezes que alguém te perguntar algo, você precisa, na sua fala, evidenciar o que Cristo já falou. Quando alguém te procura para receber algum conselho, de onde vem a sabedoria para a sua resposta? Quando alguém te pergunta sobre algo das Escrituras, sobre o que você fala? Sobre o seu próprio entendimento ou sobre o que as próprias Escrituras te dizem? Porque se você fala tudo sobre o seu próprio entendimento, você está furtando as palavras do Senhor. Isso é uma loucura, queridos, porque nós fazemos isso constantemente. Constantemente nós somos chamados a influenciar pessoas, a emitir as nossas opiniões. E quase todas as vezes nós falamos com os nossos próprios pensamentos e ideologias. Quase nunca nós recorremos à palavra do Senhor
para exortar uns aos outros e para emitir opinião sobre algo. A política veio para provar isso. Muitos cristãos falaram que estavam falando em nome do Senhor nas eleições. A grande questão é: falaram ou furtaram as palavras do seu Senhor e emitiram as suas próprias opiniões? Eu creio que isso deve ficar muito claro para nós. Nós não somos chamados para ficar em silêncio, porque se fôssemos chamados, por que Mateus 28 está escrito? Por que nós somos chamados a fazer missões? Nós somos chamados sim a falar, mas se sabedoria está sob a autoridade das Escrituras. Só que o terceiro conselho parece não ter nada a ver, porque o terceiro conselho é: seja tardio para o se irar. E aí tá, Tiago, você está falando sobre escutar e sobre falar, tem uma conexão, mas o que o irá entra aqui? E aí muitas vezes nós usamos esse versículo para falar sobre o meu proceder para com o outro, né? Fala assim: não, se acalma, você não pode se irar comigo. Mas Tiago, ele tem um contexto muito certo aqui, eu quero que vocês entendam isso. Antigamente, nas sinagogas, qualquer israelita adulto, ele podia ter uso da palavra, sendo homem, é claro, naquela época. E então qualquer pessoa podia falar, e os cristãos aproveitavam disso e anunciavam ali o evangelho, aquelas pessoas que estavam nas sinagogas. Quando eles apresentavam o evangelho, as pessoas se iravam, porque ia totalmente de contra o que elas esperavam. Aí você fala: mas isso não tem muito a ver com o que com hoje. Tem. Porque muitas vezes nós usamos as Escrituras como método para validar o meu pensamento. Eu já tenho uma opinião sobre algo, e eu vou nas Escrituras apenas para achar o texto que fala sobre isso. E aí nós caímos no erro tremendo, porque texto fora de contexto vira pretexto. Vocês sabiam que os racistas utilizam a Bíblia para justificar a crença de que uma raça é superior à outra? Utilizam. Vocês sabiam que muitas pessoas que antes consideravam-se superiores por serem homens, utilizam a Bíblia para falar sobre isso? Utiliza. Porque texto fora de contexto vira pretexto para o que eu quiser. Todos nós temos um aparato cultural. Todos nós, todos os dias, somos expostos a uma grande gama e variedade de cultura. E todos nós somos influenciados por ela. E muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia com a lente da cultura. E nós falamos que a Bíblia ela é machista. Nós falamos que a Bíblia ela é discriminatória. Nós falamos que a Bíblia é um monte de coisa. Por quê? Porque o nosso olhar, os nossos óculos são óculos da cultura, que fala para nós toda vez a mesma coisa. Mas não era para acontecer o inverso? Não era para a Bíblia ser o nosso norte para olhar para tudo? Entender o mundo? Muitas vezes nós fazemos o inverso. E aí quando um pastor, ou seminarista, ou um presbítero olha para as Escrituras e te mostra na Escritura o que está acontecendo, você fala: não, mas eu não acredito dessa forma. Muitas vezes nós temos a autoridade de falar que nós pensamos diferente das Escrituras, nós somos certos e ela está errada, sendo que as Escrituras foram inspiradas pelo Senhor. Ele a concedeu autoridade, e é ela que nós devemos nos submeter. Portanto, queridos, a minha relação para com ela tem que ser uma relação de um ouvinte atento. Mas não só isso, porque o verso 20 vai falar para nós que essa ira, a ira que nós causamos, ela não produz a justiça de Deus, porque a justiça de Deus vem pelo próprio Deus. E o verso 21 continua: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nós somos chamados sim para sermos ouvintes atentos, mas em segundo momento nós somos chamados para ser acolhedores humildes. Por conta do pecado que existe em nós, por conta de toda a influência que ele exerce sobre nós nos afastamos do Senhor, há um rompimento de relacionamento.
A partir do momento que nós nascemos de novo, é necessário que nós façamos o que chamam de faxina espiritual. É o despojar do velho homem e renovar-nos do novo homem. Sermos renovados do nosso modo de pensar, de agir, de falar. Mas qual é a nossa referência para isso? Esse renovo precisa ter algum norte para que aconteça. Qual seria a referência para isso? Ele fala: acolhei com mansidão a palavra. Quando nós nos despojamos de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, é necessário agora que nós acolhemos a palavra em nós. Só que algo muito, desculpa o termo, mas muito louco está prestes a acontecer, porque o livro, ele é algo externo a nós. Sua Bíblia, ela está externa a vocês, correto? Mas Tiago vai falar que ela está interna. Ele vai falar a palavra em vós implantada. O que está acontecendo aqui? Porque se a Bíblia é externa, por que ele fala que ela está implantada em mim? Vocês lembram do Salmo 119, desculpa? Que Davi vai proferir aquelas lindas palavras: guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, ela era externa, mas o que Davi fez? Internalizou a palavra. Essa ação aconteceu por Davi? Não. Não é o Espírito Santo a função dele nos convencer do juízo da justiça do Senhor? É dele a função. É ele que implementa em nós a palavra. Não quero ser pessimista, mas sendo realista, vocês sabem que as Escrituras, elas não vão estar o tempo todo conosco, né? Nós estamos caminhando para um momento, irmãos, onde a Escritura será tirada de nós. Quando isso acontecer, estaremos perdidos? Não. Porque nós esconderemos a palavra em nossos corações. Mas para isso nós precisamos acolhê-la. Todos os dias nós precisamos acolhê-la. Se eu te fizer uma pergunta: como que está o seu culto dominical? Ou desculpa, o seu culto devocional? Quanto tempo você tem passado com o Senhor nos dias da semana? Quanto tempo você tem se dedicado para entender mais sobre Ele? Você fala que você ama o Senhor, você fala que você tem prazer em estar com Ele, mas quanto tempo você desfruta da presença dEle? Quanto tempo você senta e você é ministrado pela palavra do Senhor? Quanto tempo você passa com Ele? Tem como eu amar a pessoa e não querer passar tempo com ela? Não tem, queridos. Eu preciso acolher essa palavra com mansidão. Essa palavra que foi implementada em mim através do Espírito Santo. E essa palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. Nós somos salvos mediante a fé. E essa fé, ela vem pelo quê? Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através das Escrituras que eu consigo ver quem é o meu Deus, quem era eu e para onde Ele me transportou. Eu consigo ver na palavra do Senhor o agir dEle em minha vida. Eu consigo ver o sacrifício de Cristo e através dela eu consigo crer no Senhor. Não há crença no Senhor fora da palavra dEle. Eu não tenho como crer em um Deus que eu não conheço. Não tenho. A gente fala muito sobre idolatria. Geralmente, quando nós falamos sobre idolatria, nós sempre falamos sobre uma igreja específica, né? Você sabe qual que eu estou falando. Mas, queridos, tomem cuidado. Porque enquanto presbiteriano, nós podemos ser idólatras também. Sabe como? Crendo em um Jesus que não existe. Crendo em um Jesus inventado por nós mesmos. Porque todo Jesus que não for o Jesus bíblico é um ídolo em meu coração. Se você crê em um Jesus que não está presente nas Escrituras, desculpa, mas você é um idólatra. Não, mas eu oro, mas você está orando por um Jesus que não existe. Você está crendo em Jesus que não existe. Se você perguntar para os grupos sociais, quem é Jesus?
vários Jesuses, se assim eu posso falar, serão apresentados para você. Nenhum deles Jesus verdadeiro. Mas se eu perguntar para você, querido, você vai saber me responder? Quem é Jesus? Você vai me falar do Jesus bíblico ou você vai me falar de um Jesus inventado na sua cabeça? Porque se você não passa tempo com as Escrituras, eu sinto em te informar, mas você tem a grande chance de estar criando um Jesus na sua cabeça que não é o Jesus real. A palavra, ela não me informa quem é Jesus, o único Jesus, o único Deus que deve ser adorado e o único Deus que eu devo crer, está na palavra. Só que parece que até agora, Tiago está nos deixando tipo num banquinho, sentado e agindo apenas passivamente em tudo. Porque nós devemos sermos ouvintes atentos, nós devemos acolher humildemente a palavra, mas parece que tudo tem que ficar quieto e só escutar e só acolher. Mas a grande sacada de Tiago está no verso 22 em diante, porque nós somos chamados sim para sermos ouvintes atentos, nós somos chamados sim para ser acolhedores humildes, mas nós somos chamados para sermos praticantes fiéis. Observe o verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você escuta a palavra do Senhor, mas não a põe em prática, você está enganando a você mesmo. Você está vestindo algo que não é você. Sabe como a gente pode olhar para isso? Nós podemos entender isso porque o mundo de hoje, ele separou o acreditar do ser. Algo aconteceu no dia 19 de setembro de 2023, lá em Berlim, na Alemanha, que chocou o mundo. 1000 pessoas que se consideravam cães, andavam como quadrúpedes, com coleiras, tomando água em um recipiente próprio para um cachorro, e elas se reuniram para reivindicar os direitos caninos que elas possuíam, porque na cabeça delas eram cães. O que você sente quando você escuta isso? Nossa, um bando de hipócrita, né? Porque eles acreditam ser algo que eles não são. Será que nós também não estamos sendo da mesma forma? Acreditando ser algo que nós não somos? Porque nós falamos que somos cristãos, amém? Mas o nosso testemunho evidencia isso. Porque nós somos chamados para sermos cristãos praticantes. Porque se nós não formos, estamos enganando a nós mesmos. E aí, Tiago, ele vai usar de uma metáfora, ele vai falar, por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A Bíblia, eu falo que ela tem 2 grandes objetivos. O primeiro é de ser uma janela, porque ela tira-nos de nossas 4 paredes, do nosso olhar humano, e nos transporta a uma visão macro. É a partir dela que nós compreendemos quem Deus é a partir dela que nós compreendemos como o universo foi criado, é a partir dela que eu consigo compreender as coisas ao meu redor. Mas ao mesmo tempo que ela é uma janela, ela também é um espelho. Porque eu só consigo entender quem eu sou entendendo quem o meu Criador é. Então eu olho para as Escrituras e eu vejo quem eu sou. Um pecador, miserável, mas ao mesmo tempo eu também vejo que eu sou muito amado. Eu vejo que eu sou cuidado. Eu vejo que eu tenho uma identidade em Cristo agora. Mas alguém que ouve, escuta a palavra e não pratica, é alguém que vê isso, só que ele se retira e já não lembra mais. Todos os dias você é disposto a várias ideologias para dizer quem você é. Seus amigos dizem quem você é, sua família diz quem você é, seu trabalho diz quem você é, suas crenças dizem quem você é, tudo diz quem você é.
E você começa a pegar tudo isso e falar: não, realmente eu sou isso, não, realmente eu sou aquilo, não, eu sou isso. Mas você se esquece de que sua identidade, ela foi comprada pelo próprio Senhor, e ela está presente no livro sagrado. Só que como você não pratica isso, você se esquece rapidamente. Você se esquece de que você acabou de contemplar o seu rosto natural. E você logo se esvai. Mas o versículo 25 diz para nós, coloca aí por favor, Duda, que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. São 4 coisas que nós devemos fazer, que Tiago nos chama a fazer. As 4 características. Primeiro, nós devemos considerar atentamente essa lei. Nós devemos perseverar nela. Nós não podemos ser ouvintes negligentes. E nós devemos ser operosos praticantes. Com essas 4 características, há uma promessa: seremos bem-aventurados em tudo que nós realizarmos. Eles estavam passando, os seus primeiros leitores, por uma grande tribulação. Estavam fora de casa, estavam sendo privados, perseguidos em muitos momentos. Eles estavam sendo chamados a não colocar em prática e não perseverar na crença que os libertou do império das trevas. Eles estavam sendo chamados a mudar agora a sua crença e a voltar a ser o que era antes. Tiago fala: persevera, persiste, continua. Porque se você continuar, você vai ser bem-aventurado no que você fizer. E agora você pensa: será que eu estou na igreja certa? Porque parece teologia da prosperidade, né? Não é essa a intenção de Tiago. Tiago não está prometendo uma vida fácil aos seus irmãos. Pelo contrário, Tiago sabe o que vai acontecer com eles. Mas o que Tiago está falando é a mesma coisa que Paulo falou. Paulo passou por momentos de fortuna, de riquezas, mas Paulo também passou por momentos de escassez. Paulo sabia o que era ser glorificado, mas Paulo também sabia o que era ser humilhado. E na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, qual que é a conclusão que Paulo chega? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar passando por qualquer coisa, eu serei mais que feliz, sabe por quê? Porque o meu Deus está comigo. Essa é a garantia. Nós somos chamados para praticar sim a verdade, mesmo que isso nos cause prejuízos tremendos neste mundo, mesmo que isso te cause, cassação do seu emprego, mesmo que isso te cause o fim do seu relacionamento, mesmo que isso te cause, não sei, brigas e contendas com seus amigos, nós somos chamados a sermos praticantes fiéis à palavra. Esse é o nosso chamado, e há uma garantia: seremos mais que felizes, porque é em Deus que a nossa felicidade está reservada. Eu quero concluir com uma história, e essa história ela está presente lá nas Escrituras. O capítulo 22 do segundo livro de Reis. Presta bem atenção, você pode esquecer tudo o que eu falei, mas lembra dessa história. O livro vai narrar a reconstrução do templo ali em Jerusalém, no reinado do rei Josias. E no capítulo 22, vai falar para nós que Josias, ele manda o seu secretário, Safã, ao templo, para que ele peça ao sacerdote Wilquias, que ajuntasse a prata que fora recolhida, para a reconstrução do templo. E você vai falar assim, pede para que ele pegue essa prata, e distribua tanto para os construtores, aqueles que estavam ajudando a construir, tanto para comprar mais material. Essa é a ordem. Safã chega no templo, e quando ele chega lá, Ilquias não dá apenas a prata, mas ele olha para Safã e fala: eu encontrei algo. Sabe o que ele encontrou? Perdido no templo, o livro da lei. Estava perdido no templo. Aí Safã pega o livro,
vai até o rei Josias, fala assim: Safã me entregou isso. E o rei Josias pede para que ele leia. E Safã começa a ler, e o rei Josias, em um ato de profunda tristeza, ele rasga suas vestes. Porque ele fala no verso 13 do capítulo 22: nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que nele estava escrito. O livro da lei fora perdido. Eles não estavam fazendo nada que estava contido nele. Diferente dessa história, a Bíblia, ela não está perdida. Ela está presente nas nossas estantes, ela está presente nas livrarias, nas mesas de nossas casas e muitas vezes até aberta em algum salmo. Ela está em nossos dispositivos eletrônicos, ela está na internet, nas redes sociais, existem até aplicativos da Bíblia. Mas há um ponto em comum com a história, porque por mais que ela esteja visivelmente não perdida, mas muitas vezes a igreja ela tem perdido o olhar para ela e o colocar no lugar onde ela deveria estar, no centro de nossas crenças, no centro de nosso coração. A pergunta que fica é: qual é a sua relação com a sua Bíblia? Qual é a sua relação com ela? Você tem sido realmente um ouvinte praticante, um ouvinte atento? Você tem acolhido ela com mansidão, com humildade? Você tem sido praticante fiel do que ela te informa? Ou você tem sido uma pessoa que a exclui? Eu acho que eu já contei isso para vocês, mas conto mais uma vez. Eu estou na igreja desde meu dia de vida, não sei. Meu avô é pastor, então há 22 anos eu estou na igreja. Amanhã eu faço 23, então há 23 anos eu estou na igreja. Mas a minha Bíblia ela ficou perdida de mim muito tempo. E olha que eu tive várias. Tive a Bíblia da criança, eu tive a Bíblia do adolescente, eu tive a Bíblia do menino dedicado, eu tive várias Bíblias. E aos 16 anos, que foi quando o Senhor me encontrou, eu fiz um texto para a minha Bíblia. Está até no meu Instagram, até hoje. Eu fiz um texto para ela e eu dizia como que ela era incrível para mim quando era criança. Eu amava escutar sobre ela, escutar as histórias sobre ela, escutar a história de Jonas e o grande peixe, escutar a história de Abraão e a multidão, escutar a história de Davi vencendo o grande gigante. Eu amava ver a minha mãe recitando a Bíblia para mim. Amava. Mas chegou um determinado momento que a Bíblia, que era tão colorida por ser de criança, ela começou a ser preto e branco. E aí ela perdeu a afeição. Eu não tinha mais afeição por ela. E aí no texto eu falo que então a peguei e a guardei na minha estante. Eu não queria mais saber dela. Eu sabia onde ela estava, sempre soube. Ela nunca saiu do lugar onde ela esteve. Mas eu não queria mais saber da minha Bíblia. Até que eu conheci alguém, e eu falo isso no texto, ou na verdade alguém me encontrou. E esse alguém me fez reavivar o desejo que eu tinha sobre ela. E aí eu falo que eu peguei ela da minha estante, ela estava um pouco empoeirada, mas eu rapidinho limpei ela, porque agora o meu maior prazer era passar tempo com ela, porque eu sabia que era o único livro que me diria acerca daquela pessoa que me encontrou e que eu tanto agora amava. E aí no texto eu falo que eu peguei a minha Bíblia, eu abri e eu comecei a marcar, e eu amo marcar texto. Eu falo: a cada tempo que eu passo contigo, você fica mais parecida com a Bíblia da minha infância, colorida. Só que a diferença é que agora as cores sou eu quem escolho. Esse deve ser o nosso desejo para com as Escrituras. Entender que ela detém toda a autoridade, porque a autoridade foi dada pelo próprio Deus. E eu não preciso apenas ouvir sobre ela, eu preciso colocar em prática. E eu sei que eu te bati muito hoje, porque primeiro eu bati em mim, né? E eu bato em mim umas 3 vezes antes de bater em vocês. Mas eu quero acabar amaciando um pouquinho, porque há perdão. Isso é o mais importante. Eu sei que todos nós encontramos em pecado agora. Provavelmente você não tem olhado para a Bíblia como o Tiago quer que você olhe. Mas há perdão. Há perdão.
em Cristo. Porque é essa a Bíblia. São as Escrituras que falam que o Senhor morreu por você quando você era morto, quando você estava morto em seus delitos e pecados. O Senhor te deu vida e ofereceu perdão e te oferece misericórdia todos os dias. Nós precisamos nos arrepender, lançar a Ele os nossos pecados e receber dele o perdão que nos encharca, o perdão que nos traz de volta para casa, relembra quem nós somos e relembra o Deus que nós cremos. A resposta está na Bíblia. Minha oração é para que você olhe para ela com esses 3 pilares. Só grava isso, tudo que eu falei. Você precisa ser ouvinte atento, acolhedor humilde e praticante fiel. Que o Senhor te abençoe.